mais. E eu queria que vocês falassem sobre o material que vocês propuseram aí, que vocês produziram, que eu dei uma lida, eu achei muito bom. Depois, eu não sei se está disponível no site da prefeitura, para quem quiser tiver curiosidade de ler, que eu acho que vale a pena a leitura, vale a pena até pescar coisas de lá para utilizar aqui também ou em outros estados. Eu vou também iniciar e o Anderson me ajuda, a gente vai trocando aí, né? O Trilha do Saber veio muito nesta perspectiva mesmo, né, Tiago? A gente fazia as reuniões anteriores à nossa ida para a Secretaria de Educação, logo quando Marília estava na campanha, né? Ela pediu para a escuta dos nossos educadores e educadoras da cidade, e a partir dali nós fomos, no momento da escuta, debatendo, dialogando com a cidade, com pais, com estudantes, com professores, pedagogos, nós tínhamos que apresentar uma proposta de educação para o município. E a partir daí nós começamos a trabalhar com os eixos, né? Com as dimensões, com aquilo que a gente queria que fosse um documento, não só um documento da escuta e do conjunto da cidade, mas que contemplasse aquilo que nós queríamos garantir como política pública dentro de uma concepção política também, porque a gente faz escolhas pela concepção, né? Quando a gente apoia determinado candidato ou quando a gente está dentro de uma administração, nós estamos ali fazendo escolha por aquela concepção que a gente entende que é aquela que nos contempla. Então, eu também digo isso publicamente, sem medo de ser feliz, que eu só me encontro nessa administração porque eu me encontro com a proposta que a gente construiu. Porque eu me encontro com essa concepção política que a gente tem para a educação. Caso contrário, eu não estaria, né? Porque a gente está por defender uma causa, por acreditar naquela causa e por considerar que, estando nesse lugar, a gente pode contribuir com aquilo que a gente dá conta, com aquilo que a gente conhece, com as nossas vivências e com a nossa experiência. Então, o Trilha do Saber, ele nasceu dessa concepção, né? E foi uma construção muito bonita que rendeu para a gente, né, em primeiro momento, pensar qual que era a concepção de educação, e a gente encontrou nesse processo a concepção da educação integral, né? Pensando a educação integral, como a gente sempre gosta de dizer, não do tempo integral, porque a questão do tempo, a gente já sabe que a gente tem que cumprir metas estabelecidas por lei, né, para que esse tempo seja ampliado em muitos, né, no país, mas aqui a gente está falando da integralidade mesmo. Então, a gente discutiu, a gente criou um documento inicial para poder compilar e para poder colocar as ideias, né, os eixos e as dimensões. E, num primeiro momento, a gente trabalhou com 4 eixos importantes para o Trilha do Saber, que constrói a nossa concepção, né? Que é a integralidade dos sujeitos, a integralidade do conhecimento, a territorialidade e a intersetorialidade, porque nós estamos falando do território, desse processo de construção, e quando o Anderson fala, não é só a saúde que define o retorno, a educação também tem que fazer o debate, a gente não pode ser passivo, esperar que as pessoas façam a discussão com a gente tem que estar junto. Então, por isso a intersetorialidade é tão importante, a gente precisa comunicar com a assistência social, a gente precisa comunicar com a saúde, a gente precisa comunicar com o trabalho e renda, a gente precisa comunicar com a cidade, né? Porque a educação, o sujeito da educação, ele é um sujeito que ativa as políticas públicas do território. Então, a gente tem que pensar nessa complexidade e na importância da intersetorialidade. E, por fim, a gestão democrática, né, e participativa, e que garanta uma coisa, sabe, Tiago, que também a gente tem falado muito, mas eu gosto de enfatizar, a autonomia pedagógica.
tendo claro que a autonomia não é abandono pedagógico, e a gente fala muito disso, né? Que às vezes a administração fala assim, a escola tem autonomia, ela faz o que ela achar que é bacana, né? Cada um se cuide aí, e não é isso, né? Quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de uma autonomia construída, de uma autonomia que considera uma concepção, de uma autonomia que tem eixos e dimensões, e de uma autonomia que trabalha com os parâmetros também legais. A gente não ignora esses processos. O que a gente faz é debater esses processos e buscar a melhor forma de trabalhar. E eu brinco muito com as palavras, porque eu sou da área da língua portuguesa, mas não só por isso, é porque eu sempre gostei mesmo de dizer da forma e da forma. A gente não está falando de forma, a gente está falando de formas, né? Porque a forma engessa. Às vezes a administração ela impõe determinadas situações, ela não tem, então, uma autonomia pedagógica, porque ela não delibera sobre isso, ela impõe, cumpra-se o que foi determinado, indiferente de considerar essas diferenças políticas, sociais, geográficas, né, em todas elas. Ou então ela deixa no laissez-faire, cada um faça aquilo que achar melhor. E a gente escolheu, né, para dizer para a rede municipal de educação, que nós discutimos com a educação, né? Então, nesse sentido, é que a gente conceitua a autonomia, né? E aí a gente trabalha também, né, com a questão, o que é importante quando a gente pensa nesses eixos, nessas dimensões? Pensar que a gente tem que propor o tempo inteiro a formação e a valorização dos servidores, né? Porque, gente, o tempo todo, né, a gente faz reuniões formativas, nós fizemos muitas reuniões anteriores ao documento trilha e posteriores quando a gente apresentou o documento para as escolas, porque não é simplesmente enviar um documento para a escola, é enviar esse documento e fazer o debate sobre o que nós estamos falando, né? Pensar na diversidade, na inclusão, né? Pensar no estudante com deficiência, né? Qual que é o olhar que a gente tem que ter para esse estudante numa rede pública, e mesmo quando a gente está falando do ponto de vista da sociedade, né? Como inserir, como trabalhar e como garantir que esse estudante esteja conosco em momento desafiador da busca desse estudante. E pensar nos tempos também, né? Em que tempos nós vivemos. Eu queria depois, Anderson, eu vou guardar para você, falar desses tempos, porque eu acho que também eu gosto de escutar você falando do tempo. E falar da gestão integrada, né, gente, participativa, que é muito bacana a gente pensar a gestão dessa maneira. Eu fico muito confortável de estar na Secretaria de Educação hoje com o meu subsecretário Anderson Cunha, porque ele defende essas ideias e a gestão democrática, com a secretária Thelma também, que defende, né, todo esse processo de integração e democracia na rede, e com Marília Campos, que é a nossa prefeita e que garante o diálogo também com a comunidade. Então, quando a gente pensou o Trilha, a gente fez uma analogia, sabe, Tiago, que é muito bacana e poética e filosófica, né? Que é pensar os percursos, né? Como é que a gente fala do Trilha, então? A gente fala em ponto de partida. O que é pensar pedagogicamente esse ponto de partida, né? De onde que nós temos que partir para fazer essa trilha, para buscar esse caminho? Como que nós vamos fazer esses percursos diante desses desafios colocados, né? E onde a gente quer chegar? Então, lá no ponto de partida, a gente tem que se perguntar para onde eu quero ir, para a gente pensar nesse horizonte, para a gente pensar nessa questão de como a gente vai caminhar nesses processos, né?
Então, o trilha parte muito disso, e pedagogicamente nós temos propostas também, né? O trilha, ele tem ali a parte que fala da concepção, a questão que fala da política mais geral da educação, depois a gente fala um pouco desse processo da construção pedagógica dentro da escola, no sentido de garantir esse ensino-aprendizagem, mas pensando nesse sujeito como centro. E, por fim, a gente fala um pouco de uma metodologia que tem sido, que a gente já tem sido usada em muitas unidades escolares, que não é uma novidade, a gente sabe, mas que para esse momento é uma proposta muito bacana, que é a proposta da sequência didática, né? É a gente pensar também na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade, né? Então, é aquilo que eu falei anteriormente, ao invés de a gente pensar em pilhas de conteúdo, achando que isso possa garantir o ensino-aprendizagem, que a gente pense que o menos nesse momento pode ser mais, né? Que de repente a gente pensar um tema gerador que abarque aí tantos professores e tantas disciplinas para garantir que o estudante participe, é às vezes muito melhor que a gente ficar nas nossas caixinhas, né? Pensando que cada um na sua caixinha vai garantir esse processo. Então, o Trilha fala muito dessa percepção multidisciplinar, que pensa a educação dessa forma mais global, né? Que pensa também nos processos de conhecimento a partir do sujeito, né? Dos conhecimentos prévios, daquilo que ele traz. Então, eu falo também que uma analogia bacana é pensar o seguinte, né? Qual que é a bagagem que esse estudante vai trazer para fazer a nossa trilha, né? O que ele traz que é dele, que a gente tem que considerar nesse processo educacional? A trilha é isso, sabe? Assim, na essência, é o que a gente coloca. Agora, eu falo muito também, o Anderson também, qualquer proposta, em qualquer situação, seja ela inovadora ou seja ela que venha para garantir esses processos de ensino-aprendizagem, são propostas desafiadoras. A gente encontra percalços nos percursos que a gente faz, mas isso não significa que nós não tenhamos que propor, que nós não tenhamos que buscar a garantia desse ensino-aprendizagem, né? E o que a gente quer buscar, sinceramente, com o nosso percurso? É a garantia do acesso e da permanência desse estudante, né? Essa é a grande questão que a gente coloca, e é isso um pouco que eu queria dizer, assim, do documento, que é um documento que a gente traz, assim, com orgulho muito grande de ter feito parte desse processo da construção do documento. Eu vi que tem pessoas da nossa equipe aí, né, Anderson? De antemão, agradecer, porque essa equipe construiu, parabenizar a nossa equipe, não foi uma construção unilateral, ela foi processual, contínua e coletiva. E a gente não acaba, eu falo que o Trilha é o início de um grande projeto, de tantos caminhos e tantos percursos que a gente ainda quer construir. É um pouco isso.